E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nina, naquele momento que a gente senta pra começar atividades, rotina, magia, todas aquelas coisas. Estão ouvindo meio desse mentir malucão aí, sempre sem edição, sem corte, sem porra nenhuma. Beleza aí, gente? Beleza? Eu tô zoado, confesso. Tô bem cansado, tô podre. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Eu tô acabado. Mas eu não tô reclamando não, tá? Eu tô aqui na Bedart hoje, não tô no meu jardim. Na verdade, meu jardim tá aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Mas eu tô aqui na Bedart por quê? Porque eu tô cansado pra caramba, tô com trabalho pra caramba. Então vamos gravar enquanto eu estou aqui com a cara fofa do Todd, que tomou uma bronca agora há pouco. Ele tá assim, ó, porque tomou uma bronquinha. Bom, vamos logo para as perguntas de vocês, que vocês não querem saber disso também, né? Tatuar sigilo, sistemas mágicos, sincera. Acho que eu parei nos sistemas mágicos. Vamos lá. Amigo Nino, tudo bem? Tudo bem, pessoinha. E você, como é que tá? Tá de boa aí? Nossa, agora o meu olho tá vermelho. Manda um forte abraço a você aqui de Portugal. Abraço, amigos portugueses. Ontem eu fiquei sabendo que tem uma moça australiana me assistindo. Lá não deve ser bom dia, né? Quando é vlog diário, deve ser boa noite. Abraços portugueses, amigos queridos. Olha, me diga, Nino, eu acredito que uma pessoa aprender vários tipos de magia e frequentar várias ordens mágicas ao longo da vida é bem positivo, pois aumenta nosso conhecimento espiritual. Mas na hora de praticar magia, elas podem ser misturadas? Brother, isso é meio que acontece no caos, na magia do caos, tá? Você pega vários paradigmas e transforma num paradigma próprio seu. Então tem pessoas que no caos vão seguir panteão Asatru e praticar magia segundo a Goetia. O caos faz meio isso. Por exemplo, Goetia mais santeria mais candomblé, usando as oferendas da santeria, espíritos da Goetia, os meios mágicos do candomblé. Isso é apenas um exemplo, não sei se estou dizendo certo. Em resumo, nós personalizarmos nosso gosto dentro das regras da magia, a magia que devemos fazer, ou pelo contrário, nós só podemos usar uma magia ritual 100% fiel a determinada ordem mágica ou sistema mágico. Na minha opinião, os melhores bruxos e magos são muito criativos ao ponto de não se prenderem unicamente a um sistema mágico na hora de fazer um ritual. Grande abraço. Cara, vai daquelas, tá ligado? Tipo, eu não sigo nenhum sistema mágico, tá? Embora eu tenha um trabalho espiritualista, por exemplo, segue os moldes da Umbanda, ainda assim é diferente. Então, eu não sigo nenhum sistema. Eu não faço Goetia, não faço santeria, não faço candomblé, não faço telema, eu não faço nada disso. Eu sigo Porque assim, cara, pra mim, eu entendo magia, a minha compreensão de magia é como um acúmulo de conhecimento. Eu sei que todo mundo fala que magia é a alteração da realidade. Pra mim, você só altera a realidade conhecendo essa realidade, tá? Então, magia pra mim tem muito a ver com ciência, por exemplo. O que muitas pessoas, sei lá, nos tempos passados podiam chamar de magia, de cura, você ministrar uma certa beberagem para uma pessoa que está com influenza, né, com gripe, era tido como magia. Mas na verdade, depois disso, o pessoal entendeu que aquela beberagem ela continha certas propriedades, por exemplo, vitamina C, que provocava o fortalecimento do sistema imunológico da pessoa, que acabava combatendo o vírus da gripe, lá, o negocinho da gripe, e isso auxiliava a pessoa a se curar. Compreendeu? Para mim, magia nada mais é do que você conhecer o seu meio. Então, na verdade, todos esses outros sistemas que você está citando aqui, todas essas coisas que você está citando, eles não passam muito de formas de exercer alguma coisa para alterar a realidade. Todas essas formas de exercer alguma coisa, elas estão, na verdade, incluídas na sua percepção da própria realidade. Talvez algumas coisas as pessoas que praticam não consigam explicar ainda, sacou?
Então, por exemplo, eu tô mega cansado, assim. Poderia consultar um mago e ele falar, olha, eu vou te dar uma beberagem para você ter mais ânimo, mais energia. Vou consultar um feiticeiro, né? Aí ele vai me dar, vou te dar uma beberagem para você ter mais ânimo, mais energia. Essa beberagem é feita com pó de café, né? Que é o meu famoso companheiro de aventuras aqui. Eu sei que café tem cafeína e a cafeína estimula o cérebro, inclusive é um vasodilatador, e estimula o cérebro para várias coisas aí. Então, na verdade, para mim não é mais magia. Mas para esse feiticeiro em particular, ainda é. Sacou? O que eu quero te falar? Que para mim toda magia é só um processo de conhecimento que ainda não foi expandido para a sociedade completa. Entendeu? Então, para mim, esses sistemas mágicos que você está citando aqui, eu não vou falar que é besteira, porque não é. Tem algumas coisas que fazem esse negócio funcionar. Mas eu não me prendo a nenhum tipo de rito desse. Entendeu? Eu tenho um amigo também, alguns amigos também, que eles não se prendem exatamente a um único sistema. Eles são magistas do caos, né? Então eles podem fazer dentro do rito da Goethe, eles traçam lá o pentagrama de proteção, o triângulo de evocação, mas aí eles usam uma prece feita standard por eles, assim, uma prece que eles mesmos estimaram, para invocar um espírito que não é um demon da Goethe, desses tradicionais. Eles invocam outra coisa, e às vezes nem é uma invocação de um ser vivo, é uma invocação de energia. Então eu acho que aqui é opinião completamente minha, tá? Não tem nada que fundamente isso de verdade, assim. Mas eu acho que você se prender a um único sistema é até meio bobo, assim. Porque o mago ele não pode se limitar, ele tem que se expandir sempre, sacou? Vamos lá. Estou usando o seu último vídeo postado para perguntar. Nino, o Pirula fez um vídeo recente intitulado Tarado do Busão, que faz relação do comportamento sexual exacerbado e levanta a hipótese de doença cerebral causada por traumas ou tumores cerebrais no lóbulo frontal. Tenho curiosidade em saber a relação de influências espirituais e se tais influências podem se manifestar fisicamente. Traduzindo, até onde vai o homem, onde pode ser influenciado pelo ambiente, pelo físico, pelo mundo espiritual, etc., isso entende tumores, má formação, deficiências hormonais ou símile, por sociopatia, psicopatia ou outros casos mais brandos ou temporários, tal qual a depressão química, o mal do século, onde o indivíduo não produz ou produz quantidades ínfimas de lítio. Sou leiga no assunto. Se estou falando groselha, por favor, faça a correção. Puta, eu adoro gente assim, obrigado, vocês estão no coração do tio. Que assume que pode estar errado, tá ligado? Puta, pra mim isso é fenomenal. Parabéns, pessoa. Mereceu um abraço. Tenho casos na família e tratava como gente sem ter o que fazer, sem foco, ou como meu avô falava, falta de enxada. Isso até quase perdemos um ente querido, tentativa de suicídio. Ainda não tenho opinião forte formada sobre isso e muito pouco encontrada sobre assuntos em fontes confiáveis e não sensacionalista e tendenciosa. Ainda mais desse prisma. Poderia iluminar sobre o tema ou indicar um caminho de estudo? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, pessoa. Você quer saber até que ponto? É assim, vamos ver se eu entendi. Se eu não entendi, você fala que eu não respondi o que você queria saber, tá? Aí eu volto a abordar. Os males que a gente tem, eles são bilaterais, tá? A gente comumente tem a percepção ou a vontade de entender que as coisas são unilaterais. E não, elas são bilaterais. O que isso quer dizer? Que não é... Nino, isso é causado por um espírito, Nino, isso é causado pelo meu corpo. São as duas coisas ao mesmo tempo, funciona como um time, tá? Eu sei que isso é, inclusive, uma tese que fala contra o espírito, né? Porque se as duas coisas funcionam juntas, então só funciona o corpo, porque a gente tem materialidade para provar essas coisas todas. Que pode ser, tá? Eu nunca, aqui nos meus vídeos, falei com certeza, não, olha, vocês têm que, realmente existe mundo espiritual. Eu acho que existe, porque para mim eu tive certas condições que me fazem não ter respostas sem CS. Mas, factualmente falando, é assim. Tipo, no caso desse moço aí que tá se levantando a questão de poder ser um tumor cerebral, né?
Pra quem não sabe, é o moço que ejacula nas pessoas no ônibus, né? Aqui em São Paulo o cara foi preso umas 18 vezes com um comportamento sexual aberrante, não socialmente aceito, né? Que ele se masturbava no ônibus. E aí o Pirula levantou essa questão, trouxe alguns casos, inclusive, eu vou marcar o vídeo dele aqui embaixo, trouxe alguns casos, inclusive, falando nos Estados Unidos que aconteceram coisas muito similares, assim, tipo, as pessoas tinham, inclusive mulheres, tinham comportamentos aberrantes, sexualmente falando, e nesses casos foram descobertos que eles tinham tumores em uma certa área do cérebro, e quando esse tumor foi tratado, o comportamento voltou ao normal, né? Esses tumores eram ocasionados por acidentes, essas coisas todas. Então o Pirula levantou essa questão. Talvez o cara tenha que ir para uma instituição médica para ver o que está acontecendo no cérebro dele, que não seja talvez culpa exatamente dele, né? Porque o nosso cérebro também funciona de certas formas malucas aí. O que eu acho que poderia acontecer na questão espiritual nesse ponto é assim, o cara tem um problema, uma formação no cérebro, um tumor ou alguma coisa assim. Ele, por conta disso, exacerba uma situação dele. Ele faz isso porque o cérebro dele está assim. Com essa situação, ele acaba atraindo outros espíritos que podem influenciar e facilitar a coisa, né? Fazer ele fazer mais vezes, por exemplo, tá? Eu não sei se os espíritos conseguiriam fazer um tumor crescer no cérebro. Algumas literaturas vão dizer que sim, as literaturas espíritas, por exemplo, vão dizer que sim, que isso é plausível, tá? Ele ser influenciado energeticamente de forma tão forte a ponto disso se transformar num tumor. Algumas literaturas mais ayurvédicas, por exemplo, também vão dizer que não os Vedas, tá? Eu tô falando mais ayurvédico, porque eu tô falando que é daquela região da Índia, essas coisas todas. Era só isso, desculpa, eu usei um termo ruim. Mas vão dizer que sim, que pode ser algum ente espiritual, algum anjo ou demônio, né, segundo a mitologia deles, que causam esse tipo de coisa. Eu também não tiro totalmente essa parada, essa questão aí. Embora eu acho que a gente não deva levá-la só ela em consideração. Entendeu? Por isso que eu tô falando que é uma via de mão dupla, né? Porque você tem que ver sim a parte energética e espiritual e também tem que ver sim a parte material, física. No caso desse rapaz aí, por exemplo, a gente deveria fazer um processo de acompanhamento neurocirúrgico, né? Tipo, um neurocirurgião deveria dar uma olhada na cabeça dele. Em contrapartida, também acho que deveria existir um grupo de pessoas para cuidar da parte energética, né? E aí você vai falar, aí entra em umas questões muito malucas, porque, por exemplo, quem que vai ser pago nessa brincadeira? Né? Porque você vai contratar um neurocirurgião para cuidar do cara, mesmo que seja o Estado, alguém vai ter que bancar. Agora, na parte energética, você vai contratar alguém para cuidar dele e quem que vai pagar esse cara? Eu acho que não deveria ser ninguém, tá? Porque, por um único motivo, e agora a gente vai entrar numa questão que talvez não tenha nada a ver. Eu acho o seguinte, cara, a magia de cura que a gente faz, por exemplo, que eu faço aqui, ela não pode ser cobrada. Isso eu bato na tecla com os meninos, né, com os alunos. Ela não pode ser cobrada. Por quê? Porque ela não é provada. Tá? Não tem o Conselho Nacional de Medicina aí, sei lá, não tem nada disso que corrobore o que eu estou fazendo, sacou? Isso é uma pseudociência. Isso é uma pseudociência. Então não dá para comprovar essas coisas né? Não dá para falar que isso existe de verdade. Assim como eu falo para vocês aqui. Não dando para falar que isso existe de verdade, então eu não posso cobrar por isso. Porque eu não estou entregando o serviço que está sendo pago para fazer, sacou? Mas isso são outras questões. Espero que eu tenha respondido sua pergunta, pessoa. Eu de verdade não sei se respondi. Tomara que sim. Próximo. Lino, você acredita em TCI ou transcomunicação instrumental? Vamos ver se você me compreende. Eu acredito na possibilidade da TCI. Não acredito na TCI. Compreenderam?
Tem várias pessoas aí na internet que fazem, tem várias tem uma senhora, inclusive, que é bem antiga no mundo da TCI, que ela faz fotos de entes queridos, essas coisas todas. Tem até um bem famoso que foi deixa eu ver se eu acho o nome do cara aqui enquanto eu tô falando, que foi acho que físico, alguma coisa assim, que ele montou um Spiricon, lembrei, ele montou um aparelho chamado Spiricon, que ele chamou de Spiricon, que diz as lendas que o próprio espírito estava auxiliando ele a montar o aparelho. Qual que é a minha questão, cara? Porque esses aparelhos funcionavam basicamente captando ondas de rádio, saca? Ondas de rádio você capta com walkie-talkie, eu tenho um amigo, o Alexandre Carraza, que ele tem na casa dele tem aqueles interfones, saca? E o telefone dele capta rádio. Você passa na casa dele assim, o interfone tá tocando rádio. Aquela caixinha que fica do lado de fora, que você toca a campainha, fica tocando rádio. Então, tipo, você pode pegar ondas de rádio com qualquer coisa, é muito fácil. Então eu não sei até que ponto ninguém sabe, na verdade, até que ponto esse Spiricon foi realmente um sucesso, ou ele foi alguém brincando com rádio amador que tava zoando com o cara, sabe? Eu acredito na possibilidade da existência de um aparelho um dia que a gente vai usar. Ixi, agora tem um Spiricon da Ophir, Laser Mastery Group. Um Spiricon que a gente vai usar. Spiricon. Para conversar. Mas eu não acho que os Spiricons hoje em dia, essas experiências todas aí sejam válidas. Até porque quando você vê, se você vê o áudio do Spiricon, você ouve a voz, você consegue identificar as palavras, essas coisas todas. O cara chama O'Neill. Tem aqui, The Complete Spiricon Technical Manual. Você já tem até um manual completo do Spiricon na internet. Enfim, o que você vê hoje, na verdade, eu esqueci o nome desse negócio, mas tipo, são sons que a pessoa identifica porque ela quer acreditar que aquilo é um som, entendeu? Não é, na verdade... o sistema chamado Spiricon foi criado na década de 70 por uma equipe de americanos engenheiros técnicos de eletrônica. A equipe era chefiada por George W. Mick, presidente da Meta Science Foundation. Seus colaboradores eram Hans Heckman, Bruce Depke, William Cerny e William J. O'Neill. Acho que esse O'Neill era o espírito. Mas depois vocês dão uma olhada na internet, tem o áudio, é bem legal. Tá, agora o que você vê hoje em dia eu nunca vi nada que me convenceu. Nino, as perguntas são tiradas dos comentários dos vídeos? Sim. Fala sobre a entidade que dá a entrevista pro YouTube. É incorporação mesmo ou é tudo fingimento? Sou leigo no assunto, tenho minhas dúvidas quanto à possibilidade de mexer acertar ser gravado. Pessoa, eu não sei de quem que você está falando, tá? Eu sei que tem um canal bem grande aí que eu não sei nem se existe ainda, se o cara tá fazendo coisas novas ainda, não sei. Que é especializado nisso, entrevistar médiuns incorporados, né? Eu não vejo por que não. A gente vai até abordar isso num Terça Divina, lá no canal da Ana, na terça-feira que vem. A gente já gravou, já está gravado, a gente até fala sobre isso. Eu não vejo por que um espírito não poderia dar uma entrevista. Não é muito diferente de um passe. Né? O que é um passe? O médium é incorporado, chega o Todão lá, faz uma pergunta para o médium incorporado e o médium fala. A entrevista é só você pegar uma câmera e filmar isso. Eu de verdade não vejo por que não, assim. Agora, eu não consigo falar pra você se isso é tudo verdade ou se é tudo fingimento, né? Eu acho que na verdade é meio que os dois, assim. Eu não consigo testar. Eu não vejo o problema disso acontecer, tá? De repente de eu ligar a câmera aqui, incorporar o Exu e dar a entrevista. Eu não vejo um problema sine qua non nisso. A câmera não vai atrapalhar esse processo, sei lá. Mas eu não tenho como atestar pra você que essas coisas são reais ou são fingimento. Eu não sei, vai dar índole de cada médium. Eu acho que o importante, na verdade, cara, assim, esse canal eu não sigo, por exemplo, que eu citei agora, vou citar o nome.
Não porque ele seja fake, alguma coisa assim. Eu não sigo porque o cara é um mau entrevistador. Então, tipo, eu fico muito de saco cheio de ouvir o cara, saca? Então, é a única coisa que me faz ver. Os vídeos que eu vi, que já tem anos, assim, alguns são legais, alguns não, né? Então, eu acho que é muito melhor você assistir esses vídeos e se prende na mensagem, sabe? E não nessas mensagens muito dogmáticas, sacou? Ah, o Exu é um guardião das 7 arcos dos 7 petecas. Não, se prende nas mensagens bacanas que ele dá, tipo, olha, você tem que levar a sua vida numa boa, essas coisas todas, sabe? Eu acho que isso é o importante. Quando você entra nessas questões dogmáticas, eu acho que é muito mais fácil você ouvir sei lá, eu acho que não faz diferença você saber, sabe? Porque essas questões dogmáticas, geralmente, elas estão muito misturadas com conceitos do médium, de acordo com a vivência dele, assim. Então você vai acabar se confundindo muito e não vale muito a pena, sabe? A não ser que você tenha um trabalho espiritualista, que você seja tipo médium de terreiro, aí é legal você até ouvir isso daí, mas para você confrontar com o que você já sabe e solidificar ou enfraquecer sua própria teoria, seu conhecimento e tal. Mas ademais eu acho que não tem muito porquê, tá? Eu uma vez até cheguei a conversar com uma pessoa que foi entrevistada sobre a entrevista dela, porque ela deu uma informação errada. Uma informação errada de um jeito bem simples, que na verdade ela estava incorporando, sei lá, eu não lembro mais, mas eu lembro que era sobre elemental e elementar, porque ela falava a mesma coisa, às vezes como elemental, às vezes como elementar. E eles, na verdade, estão em pontas opostas da linha aí. Né? Eles são antagônicos, na verdade. Não que um seja inimigo do outro, mas eles estão... Se o elemental é 1, o elementar é 100. E o ser humano é 50. Então, você mexer com o elementar é uma coisa, com o elemental é uma coisa completamente diferente. E ela, no falar dela, uma senhora, misturou esses dois negócios. E aí eu falei pra ela, tá legal a sua entrevista, muito bacana, só toma cuidado porque você misturou aqui e isso pode dar um pouco de merda, né? Aí ela falou pra mim que, eu sei que eu fiz isso, mas é porque esse vídeo era pra pessoas muito leigas e aí, pra não confundir muito a cabeça. Eu falei, mas aí é que se confunde, né? Porque você tá usando dois termos diferentes pra falar da mesma coisa, que não é nenhuma nem outra, então tipo... Mas aí eu sabe, porque tipo... Quando você tem esse tipo de diálogo, né, você saca que a pessoa não quer dar o braço a torcer. E eu nem tava de maldade, assim, eu falei de boas de verdade, assim. Mas, até pra ver se de repente a pessoa não sabia, porque ela tava incorporada, o guia que tava falando, né. De repente a pessoa não sabia. Aí eu fui tentar ajudar, mas com esse tipo de barreira a gente não brinca. Bom, era isso, né, crianças? Vamos, Todd? Dá tchau pro pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira, porque eu preciso trabalhar, já abri todos os meus arquivos.